Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que muita gente confunde quando está começando a aprender inglês, que existe no português, mas no inglês ele não existe, que é o sujeito oculto, o tal do sujeito oculto. E a gente vai ver por que é importante a gente aprender a diferença entre o português e o inglês, porque quando a gente está formando uma frase em inglês e a gente usa a regra do sujeito oculto, as coisas ficam bem diferentes. Mas o que é o sujeito oculto? Olha só, no português a gente usa o sujeito oculto em muitas frases. Como por exemplo, comi uma maçã. Nessa frase, eu sei quem comeu a maçã. Eu comi a maçã. Porque o verbo está conjugado para mim, eu realizei essa ação. Mas no inglês fica muito errado se a gente dizer assim: eat an apple. Quando a gente usa o it aqui sem conjugar o sujeito da frase, ele fica não só no tempo verbal errado, mas ele também fica na forma imperativa, como se a gente estivesse mandando alguém comer. Coma uma maçã. Então olha só como o sujeito correto faz diferença. Eu vou colocar aqui, ó, eu, e aí eu vou trocar o tempo verbal do verbo, porque senão ele vai ficar errado. I ate an apple. E aí a gente consegue conjugar o verbo da maneira correta. Eu comi uma maçã. Isso acontece também com todos os outros sujeitos e todos os outros pronomes. Por exemplo, se você for perguntar para alguém: pode ir no mercado para mim? Pode ir no mercado para mim? A pessoa para quem você está perguntando sabe que você está pedindo para ela: você pode ir no mercado para mim? Mas no inglês fica muito estranho se a gente pergunta: can go to the supermarket for me? Então, se a gente escreve sem o sujeito, fica muito estranho. E onde o sujeito ia se encaixar aqui? Bem aqui, olha. Aqui a gente colocaria o sujeito. Can you go to the supermarket for me? Can you go to the supermarket for me? Então, a pessoa com quem você está falando vai saber que você está falando com ela. Não é uma questão da pessoa não entender o que você está querendo dizer, pessoal, mas fica claro, e é a regra da linguagem. É como as frases e as sentenças são formadas na língua deles. Então, a gente precisa se adaptar a essa maneira de falar. Embora no português seja muito comum a gente esconder o sujeito, no inglês a gente não pode criar esse hábito. Uma outra regra muito importante que a gente tem que lembrar é que no português a gente sempre coloca o sujeito primeiro. Então, se a gente fosse usar um sujeito aqui nessa frase, a gente ia colocar ele aqui, você. Mesmo quando a gente está perguntando: você pode ir no supermercado para mim? Mas no inglês o sujeito vai vir sempre depois do verbo. Can, o verbo, poder. Can you go to the supermarket for me? Sempre lembrando, pessoal, que essa regra da inversão do verbo e do pronome, ou do sujeito, serve sempre quando a gente estiver falando de perguntas, interrogações, questões. Tá legal? Então, ó, não esquece, sujeito oculto não funciona muito bem no inglês e can you go sempre inverte o verbo com o pronome quando você estiver fazendo uma pergunta. Tá legal? E aí, se você gostou dessa dica e quer aprender melhor como você pode montar frases em inglês que fazem sentido e ficam natural, a gente está com uma promoção aberta para o nosso curso completo do básico ao avançado de inglês e você ganha de bônus um curso de pronúncia e conversação e também o nosso curso de inglês para iniciantes. Então, resumindo para você compra o nosso curso completo e ganha mais 2 de presentes. Porém, as vagas da promoção se encerram à meia-noite de hoje, então não perde. Clica no link da descrição e conheça o nosso curso. No mais, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa qualquer dúvida que você ficou quanto a essas regras nos comentários que a gente responde nos próximos vídeos. Bye!